Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, Isso. tudo o que o Senhor falar, isso farei. Pronto, é só isso. Aquilo que o Senhor colocar na minha boca, aquilo que o Senhor disser é o que eu vou falar. Pronto. Agora, prestem bem atenção uma coisa. Olha o que ele diz aqui. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo, ela não é transmitida mecanicamente, mas fiel e consciente. Pois os espíritos dos profetas são sujeitos a quem? Aos profetas. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. É sujeito a quem? Ao profeta. Observem, irmãos, coloque aí 14:32 de 1 Coríntios, só para os irmãos terem uma ideia. Então, quem recebe a mensagem de Deus, não transmite ela de modo mecânico, como se fosse um robô. Não, é fiel, mas ele está consciente que Deus entregou e está usando ele pelo Espírito Santo para entregar aquela mensagem. Coloque lá. Olha aí, os espíritos dos profetas são sujeitos a quem? Ou seja, olhem bem para cá. Léo Moures, que não é da linha pentecostal, ao que me parece, mas ele diz o seguinte: por que que Deus está dizendo que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas? Tem duas coisas que são sujeitas a quem recebe. Um é a profecia e as línguas estranhas. Vocês já observaram que quando vem para línguas estranhas, Paulo diz: aquele que ora em línguas, se não tiver intérprete, faça o quê? Ore em consigo mesmo. Porque tem irmão que diz: pois quando a glória de Deus vem, quando a unção vem, quando o poder vem, eu não me controlo, eu perco, eu não me controlo, eu pulo. Pois vamos amarrar ele, vamos amarrar. Vamos amarrar. Não existe essa, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Tem irmão que diz assim: pois eu sou o seguinte, eu pulo mesmo e ninguém me segura. Léo Moures, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a ação do Espírito Santo não é uma ação de impulsividade sem controle. Não é possessão demoníaca. Outra coisa, olha para cá, irmão. Quando você recebe a inspiração do Espírito para profetizar, você não perde a sua consciência. Não tem mudança de face, não tem mudança de boca, não precisa chiado, não precisa bater pé. Não precisa gestos de macumbaria. Tem profecia, tem irmão que diz que está inspirado, a gente fica com medo da forma que ele fica profetizando. Então o profeta, ele está consciente. Porque prestem bem atenção uma coisa, que eu quero dizer aqui para os irmãos. No momento em que a pessoa está falando, que o profeta está falando para a igreja, é Deus que está falando ali? Ou é o profeta? Um irmão chega e começa a profetizar para você. Aqui nesse momento, ele diz: pastor Zé, eu tenho uma profecia de Deus para você. Aí ele começa a profetizar para mim. É ele quem está profetizando? Ou é o próprio Deus que está falando? É ele, porque Deus já entregou a mensagem. Então quando você vê um irmão, olha para cá, um irmão chega para o outro e diz assim: vire para cá, santo, vire para cá, santa, eis que eu sou o Senhor que nesta hora. Já está mentindo. Porque você vai ter dois problemas aí. Um, Deus não pode ser questionado. Deus não pode ser julgado. E a profecia, ela é julgada. Só não a profecia bíblica. Mas a profecia que qualquer profeta, pode ser pastor Zé, pode ser quem quiser, que comece a profetizar, são dois elementos. É o humano e o divino. Então, Deus não pode ser avaliado. Agora, eu posso ser julgado. Coloque aí, 5:21 de 1 Tessalonicenses. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. É coisa boa a Bíblia, meus irmãos. Examinai tudo e retende o que é bom. 14:29 de 1 Coríntios, coloque aí. Então, quando você vê irmão que chega e diz assim: eu já vi irmão, eu já vi irmã. Aí ele chega e diz: olha, santa, olha, Deus está falando bem aqui na minha boca. Deus está falando. É tipo a jumenta de Balaão. Tem irmão que diz assim: Deus estava falando na boca da jumenta. Não. Deus fez a jumenta falar. Mas Deus não estava falando na boca dela. Tem muita coisa, irmão, que a gente tem que ter cuidado.
Aí você já começa a entender que a profecia da carne, quando o irmão bater no peito, e eu sou o Senhor que nesta hora. Se é o Senhor, não precisa avaliar. Olha o que é que diz a Bíblia. Não sou eu, tem irmão que é contra quando o pastor diz, vamos avaliar a profecia, vamos julgar a profecia. Ele se levanta contra. Olha para cá, tá filmando aí, tá, irmão? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Profeta que tem medo de ser julgado na profecia é porque ele é mentiroso. Porque quem fala a palavra de Deus, ele não tem medo de nada, porque não é dele, é de Deus, e ele sabe que na hora certa se cumpre. Sim ou não? Agora, quando você vê profeta, é porque eu estou falando e os irmãos não estão crendo. É mentira dele, não é Deus não. Se Deus está falando, a responsabilidade de cumprir é dele. Não é isso? Agora, quando não é Deus, aí o camarada... Olha para cá, eu vou só contar uma coisa aqui para vocês. Eu até coloquei aqui, é lá em 1 Reis, capítulo 22. É lá em 1 Reis 22. Quando o Micaías chega perante Acabe, perante Josafá, aí os profetas que foram buscar ele, disseram, ó, todo mundo lá na praça, em uma só voz, estão profetizando só coisa boa. Vê se tu muda hoje o teu discurso. Vê se tu profetiza diferente. Aí ele diz, aquilo que o Senhor colocar na minha boca, é o que eu vou dizer. Eita, glória a Deus. Homem de Deus não está preocupado com popularidade, com título, não está preocupado com aplauso de multidão. Ele está preocupado em preservar a mensagem que Deus entrega. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Tem essa não, meu irmão. Aí o Micaías, quando ele chega lá, primeiramente ele diz uma coisa, o Acabe diz, fala a verdade. Ele diz, é o seguinte, eu vi Israel todo disperso, como ovelha sem pastor. Aí ele diz, pega esse homem, bota ele aí, priva de pão, priva de água, e quando eu voltar, eu me acerto com ele. Aí o Micaías disse, não, tu não volta. Está vendo, irmão Jessé? Vocês estão vendo o que é a certeza de que Deus falou? Eita, glória a Deus. Irmão, tem crente que pensa, Eliasir, tem gente que pensa que nós somos contra. Eu sou contra aquele irmão que fica, pastor, é porque é o seguinte, eu estou entregando aqui, mas os irmãos, eles não estão crendo, a igreja não acredita na minha profecia. É porque é tua mesmo. É tua mesmo, não é de Deus. Quando é de Deus, tu tem consciência. Pode todo mundo negar ela, mas tu tem consciência que ela vai se cumprir, porque tu tem certeza que quem falou foi o Senhor. Quem crê aí, diga glória a Deus. Ninguém acreditava nas profecias de Isaías e nem na profecia de Jeremias. Mas o Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Só que se cumpriu a palavra dele. Se cumpriu a profecia de Jeremias. Então profeta que começa a falar e tem medo das pessoas julgarem as profecias dele, é porque é mentirosa. Se Deus mandou eu falo a palavra de Deus. Se Deus mandou eu pregar, aí pronto, eu prego. Amém, irmãos? Então é assim, se Deus mandar você falar a verdade, você entrega a verdade e pronto. E vai para o seu lugar. Outra, tem irmão que entrega profecia, aí ele fica, hein, Vaz, e aí? Foi mistério ou não foi? Eu já vi demais, irmão. Fala aí, santo. Diz. Aí o outro diz, rapaz, hoje tu foi usado. Sinceramente, tu gostou lá do que eu disse? Tu gostou? Isso é brincadeira, meus irmãos. Então isso não é profecia. Então entenda bem, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus não muda a tua voz quando tu profetiza. Deus não te transforma numa panela de pressão para tu chiar. Deus não muda teu semblante. Você fica normal. Você entrega a palavra de Deus na inspiração do Espírito, mas você tem controle. Sabe por que Deus diz assim? O espírito do profeta está sujeito ao profeta? Porque senão você vai fazer com o teu alarde, a tua zoada, as pessoas deixem o foco da profecia e se voltem para ti. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não quer movimento, Deus não quer nada na igreja que traga desordem, porque o caráter de Deus é que Ele é Deus de ordem. Então não existe essa de confusão, não existe essa
de você chegar e aí os outros, toda a igreja ser tomada no poder de Deus, todo mundo cair, até o pastor cair. Uma vez uma irmã chegou para mim, dessas que são meia para frente, saliente. Aí pronto, eu era quem estava dirigindo o culto, mas ela ainda teve um pudorzinho, ela não falou assim pesado comigo, pesado. Ela chegou e disse, pastor, eu digo, diga irmã, por que que todo mundo aqui na igreja está falando língua e fecha os olhos e cai e rola, e os pastores aí estão com os olhos abertos? Eu disse, é porque eu tenho que terminar o culto, porque se eu também cair, quem é que termina? Tem que ter uma liderança, meus irmãos. Então não existe essa de desordem. Nosso Deus não é disso, não. Nosso Deus não é disso. Então o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não é Deus que naquele momento está falando. Deus já entregou a mensagem. O correto é, olha irmão, assim diz a verdade. Ou então, Deus mandou eu lhe dizer. Pronto, agora tu abrir a boca, eu já vi mulher, eu já vi irmão, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Que tu fica até com medo, eu já vi irmão profetizar, que a gente pensa que é demônio. Entenderam como é as coisas?